Imagine por um momento que o céu ficou preto, a terra tremeu e um silêncio mortal caiu sobre o Calvário. A multidão estava atordoada, tremendo, como se tivesse acabado de testemunhar algo além da compreensão humana. O que poderia ter feito a natureza virar de cabeça para baixo assim? O que era tão terrível que poderia abalar o universo? Naquele momento, eles perceberam a verdade arrepiante. Eles haviam matado o Filho de Deus. Mas esta não era uma simples história sobre a morte. Era um segredo maior, um plano oculto de redenção, um amor tão forte que aceitava traição e sacrifício. E esse segredo deixou para trás uma promessa atemporal, uma mensagem que mudou o destino da humanidade. Você está pronto para descobrir o que está por trás desse momento chocante? Se você quiser explorar mais sobre essa história chocante e outros mistérios sagrados da Bíblia, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder nenhum episódio. Na cultura romana e judaica, a morte pública era uma punição brutal para os criminosos, uma forma não apenas de eliminar os culpados, mas também de servir de dissuasão e exemplo para todos os que ousassem desafiar a autoridade. Especialmente no Gólgota, onde os criminosos eram pregados em cruzes, não era apenas uma punição cruel, mas também uma mensagem inegável da dominação absoluta do Império Romano. Hill of Skulls. O nome evoca a imagem de um lugar cheio de morte, um testemunho de poder e autoridade onde a vida não tem lugar. No entanto, para os cristãos, esse nome não se limita a enfatizar a morte. O Gólgota, a colina da morte, torna-se o lugar da vida nova, onde a morte de uma pessoa abre o caminho da eternidade para toda a humanidade. Foi no Gólgota que o Cordeiro de Deus escolheu morrer por todos nós, uma morte que não era um fim, mas uma vida. Jesus não sofreu simplesmente a dor de um homem condenado, mas suportou o peso do mundo, suportando o julgamento e a punição que merecemos. Como diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 ao 57, Onde estás, ó morte? Ó morte, você foi tragada? Qual é a vitória da morte? É a vitória do pecado, mas graças a Deus que deu a vitória por meio de Jesus Cristo. Daquela morte sombria, onde toda esperança parecia desmoronar, surgiu uma vitória maravilhosa. A vitória da vida sobre a morte, da luz sobre as trevas e do amor eterno sobre toda a dor. O Gólgota não é apenas um lugar de morte, é um lugar de vitória. É aqui que a morte de Jesus não apenas completou o pagamento pelos pecados da humanidade, mas também quebrou as correntes da morte, inaugurando uma nova era de vida e ressurreição. Do Gólgota, o caminho da morte para a vida já não é um mistério, mas uma promessa eterna para todos os que confiam no ressuscitado. O Gólgota tornou-se um símbolo não apenas da morte, mas também da vida. É aqui que Jesus abriu a porta para a vida eterna, o caminho pelo qual todo pecador, não importa quão grande seja, pode entrar na redenção, ressurreição e reconciliação com Deus. Depois que Jesus deu seu último suspiro, um estranho silêncio caiu sobre o Gólgota. A cena parecia estar imersa em uma atmosfera escura e pesada, na qual todos sentiam uma mudança profunda e estranha. Nesse momento, todo o barulho desapareceu de repente. O barulho da multidão, os gritos de crucificação, as zombarias de repente perderam o sentido, dando lugar a um silêncio sagrado, um sentimento indescritível que parecia ser sentido por todos que estavam ali. Então, de repente, o céu escureceu. Não era a escuridão de uma tempestade comum, mas uma escuridão espessa, quase total, a ponto de tudo ao redor parecer desaparecer. Os presentes tiveram que apertar os olhos para o céu, surpresos e com medo. A luz do sol desapareceu de repente, deixando uma escuridão fria, como se o próprio céu estivesse expressando tristeza. Eles sentiram que algo de grande significado acabara de acontecer.
algo que eles não podiam entender completamente, mas que estava claramente além dos eventos comuns deste mundo. Na colina, uma a uma, as pessoas começaram a se lembrar do que tinham visto de Jesus. Os milagres, os ensinamentos poderosos e amorosos. Alguns foram curados por ele, outros o viram ajudar os pobres e outros ainda o viram fazer o impensável. Memórias de sua bondade e generosidade de repente ganharam vida em seus corações, deixando-os maravilhados. Um por um, eles perceberam que ele era mais do que apenas um homem. Ele era aquele que tinha vindo para oferecer amor e salvação, e eles o rejeitaram. Eles sentiram uma pontada indescritível rastejando em seus corações, como uma luz fraca na escuridão. Naquele momento, um barulho alto foi ouvido à distância. A terra tremeu, e o chão abaixo deles pareceu se partir. A pedra se partiu em pedaços, fazendo um som aterrorizante, e várias tumbas ao redor se abriram, fazendo com que todos tremessem. Eles se entreolharam com medo e confusão, percebendo que isso não poderia ser uma coincidência. Naquele momento, o silêncio da multidão tornou-se ainda mais profundo. Todos eles perceberam que esta não era uma morte comum, não era o fim de uma pessoa, mas um evento que mudou todo o universo. No templo, o lugar mais sagrado para os judeus, um lugar que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, outro fenômeno estranho ocorreu. A espessa cortina que separava o Santo dos Santos, simbolizando a fronteira entre Deus e o homem, foi subitamente rasgada em duas de cima a baixo. Esta não foi apenas uma ação comum, era um símbolo sagrado, sinalizando que a barreira entre o homem e Deus havia sido quebrada pelo sacrifício de Jesus. Agora, as pessoas podiam se aproximar de Deus sem os rituais complicados. Este evento encheu os sacerdotes de medo e confusão. Eles perceberam que algo grande e além de sua compreensão estava acontecendo. Naquele momento, profecias antigas vieram à mente de muitos. Eles se lembraram das palavras que profetas como Isaías, Jeremias e Daniel haviam predito sobre o Messias, aquele que viria para levar os pecados da humanidade, que sofreria e morreria pela humanidade. Cada uma dessas profecias agora se tornou clara e nítida, como se tivessem sido escritas naquele momento. Eles perceberam que haviam crucificado o Messias que esperavam, aquele que seus ancestrais esperavam há séculos. Um medo profundo, misturado com remorso, encheu seus corações. Eles se sentiram como se estivessem sendo julgados e não sabiam se havia alguma possibilidade de perdão para eles. Na multidão, um centurião romano, um estrangeiro que não tinha conhecimento da religião judaica, tinha um entendimento claro. Ele testemunhou Jesus desde sua prisão até sua morte. Ele tinha visto como enfrentava a dor, como enfrentava o ridículo, e ainda assim permanecia calmo e gentil. Quando Jesus orou por seus algozes, o centurião romano ficou atordoado. Ele nunca tinha visto ninguém morrer com tanto amor e perdão. Quando a terra tremeu e sinais sobrenaturais apareceram, ele não pôde deixar de exclamar: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. As palavras do centurião soaram como uma profecia para a multidão. Um gentio, sem conexão com a fé judaica, foi o primeiro a reconhecer a verdade. Foi uma confissão sincera, uma confissão de que o que acabara de acontecer estava além da compreensão e capacidade humanas. Soou e abalou o coração das pessoas, um reconhecimento de que o que elas tinham acabado de testemunhar não poderia ser explicado nos caminhos deste mundo. Os judeus que estavam por perto, que gritavam para que ele fosse crucificado, agora ficaram em silêncio em remorso. Seus corações estavam cheios de uma ansiedade indescritível. Lembraram-se de tudo o que Jesus havia feito, dos milagres que realizara, das palavras que ensinara e do amor demonstrado. Ele curou os enfermos, alimentou os famintos e consolou os quebrantados de coração.
Ele pregou um reino de amor e perdão, mas eles o rejeitaram, e não apenas o rejeitaram, eles o crucificaram. Agora, eles estavam lá com o coração partido e profundo remorso, percebendo que haviam feito algo irreparável. Dos sacerdotes e líderes religiosos às pessoas comuns, dos discípulos aos soldados romanos, todos foram oprimidos pela clara percepção de que haviam participado de uma abominação, a crucificação do Messias. Eles sentiram que tinham ido longe demais, que seu pecado era muito grande e imperdoável. Mas em seu remorso, eles também se lembraram da oração de Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Foi essa mesma oração por perdão que abriu um raio de esperança para eles. Eles ficaram lá, atormentados e ansiando por perdão. Eles perceberam que o sacrifício de Jesus não era o fim, mas o começo de um novo caminho. Esse caminho não exigia rituais complicados, nem a mediação de sacerdotes, mas apenas confiança e arrependimento. Este evento abriu um novo capítulo na relação entre o homem e Deus, um capítulo cheio de graça e amor. No Calvário, a marca do sacrifício seria gravada para sempre em seus corações. Mesmo quando eles se afastaram e voltaram para suas vidas diárias, eles nunca esqueceriam aquele dia, o dia em que perceberam que o amor de Deus estava além de sua compreensão. Encontrei-me atraído pela dor e remorso dos presentes no Calvário naquele dia. Eles passaram por uma gama de emoções de orgulho, rejeição e até ódio, até o momento em que enfrentaram a dura verdade. Eles mataram o Filho de Deus. Para um cristão, essa imagem não é apenas uma narrativa, mas um espelho do coração humano onde a fraqueza, o egoísmo e a teimosia podem nos levar aos maiores erros. No entanto, nas profundezas da tragédia, vemos a beleza e o poder do amor de Deus. Jesus veio em carne humana, vivendo entre as fraquezas e tentações do mundo. Ele não viveu em glória ou poder, mas escolheu o caminho da humildade, o caminho do serviço e o caminho do sacrifício. Ele tomou sobre si toda a dor, todos os pecados da humanidade. A imagem de Jesus pregado na cruz, com as suas feridas profundas e os seus olhos cheios de amor, está gravada na nossa mente. O que não podemos esquecer e o que despertou milhões de corações em todo o mundo é sua oração por perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essas palavras transcendem o tempo e o espaço, tocando cada alma piedosa, vibrando cada veia do nosso corpo. Não podemos deixar de sentir um profundo sentimento de arrependimento e gratidão, porque mesmo no momento de sua maior traição e mágoa, Jesus ainda ofereceu à humanidade seu amor e perdão perfeitos. Sua oração não foi apenas por aqueles que o crucificaram, mas também por todos nós que o ofendemos, nos distanciamos dele e o rejeitamos em nossa vida diária. Aqueles que acreditam em Deus não podem deixar de se perguntar: será que realmente entendemos seu imenso amor e seu grande sacrifício? Vivemos uma vida digna da redenção que Jesus nos deu? Essas perguntas penetram em nossas mentes, levando-nos a questionar e buscar o verdadeiro significado de nossa fé. Através da morte de Jesus, vemos que Deus nos amou não porque merecíamos, mas porque Ele queria nos redimir de nossa perda, das barreiras do pecado. É um amor que supera toda a compreensão humana, um amor sem condições, sem limites. É aquele sacrifício, o maior sacrifício da história, que nos abriu um novo caminho, uma nova esperança. Antes da vinda de Jesus, a humanidade estava separada de Deus pelo véu do pecado, pela lei e por nossa própria fraqueza. Mas, quando Jesus se sacrificou, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, simbolizando que o relacionamento entre o homem e Deus havia sido restaurado.
Agora qualquer um poderia vir a ele, não por intermédio de um sacerdote, não por meio de rituais complicados, mas por meio de um coração arrependido e confiança no sacrifício de Jesus. Para nós, crentes, cada vez que recordamos esta história, o nosso coração não pode deixar de bater mais rápido, não podemos deixar de sentir um profundo sentimento de gratidão e reverência. Percebemos que, embora não mereçamos, Deus ainda nos dá a vida eterna. Ele pagou o preço final para nos libertar da morte e do pecado. Através de seu sacrifício, vemos o verdadeiro significado do amor. Um amor que está disposto a sacrificar tudo por quem ama. Um amor tão forte que supera até a morte. E este é o clímax da emoção. A história não para no arrependimento da multidão naquele dia. É uma história de mudança, de ressurreição, de esperança que nunca desaparece. Jesus não parou na cruz, ele ressuscitou, e essa ressurreição é a prova da vitória da vida sobre a morte, da luz sobre as trevas. Isso nos dá a confiança de que não importa quais provações e tribulações enfrentemos, não importa quanta dor e desespero a vida traga, podemos superá-las, porque Jesus venceu a morte. Com essa confiança, aqueles que acreditam em Deus se encontram apoiados, recebendo uma esperança que nada na terra pode extinguir. Percebemos que a vida cristã não é um caminho fácil, mas é o caminho para a vida eterna. Cada passo que damos é importante, cada esforço para seguir o exemplo de Jesus faz parte da jornada que Deus traçou para nós. Ele nos chama a amar os outros, a perdoar e a construir este mundo com compaixão. Porque através de nossas vidas, Ele quer continuar sua obra de salvação e amor pela humanidade. O sacrifício de Jesus é um poderoso chamado para viver uma vida de gratidão, humildade e dedicação. Todos os dias, a cada momento, somos chamados a refletir seu amor por meio de nossas ações e palavras. Através de todas as dificuldades e provações, somos lembrados de que o amor de Deus é poderoso o suficiente para superar tudo. E, finalmente, quando completarmos nossa jornada nesta terra, estaremos reunidos com Ele na eternidade, onde não há mais dor nem lágrimas, apenas amor e paz sem fim. Para aqueles que acreditam em Deus, a história do sacrifício de Jesus na cruz é o auge da fé e o fundamento da esperança. Isso nos torna mais conscientes da importância de cada ação, de cada pensamento. Ele nos exorta a viver uma vida digna do presente inestimável que Ele nos deu. É um chamado para nós não apenas recebermos o amor de Deus, mas também espalharmos esse amor a todos ao nosso redor. E assim, a partir da história da morte e ressurreição de Jesus, os crentes encontram motivação infinita para viver uma vida significativa, uma vida orientada para Deus e para amar os outros. Em todos os momentos de nossas vidas, olhamos para a cruz e lembramos que o amor de Deus foi revelado mais plenamente no sacrifício de seu Filho. E a partir daí, podemos continuar nossa jornada, confiantes de que em cada provação Ele está sempre conosco, nos guiando e nos amando até o fim. O sacrifício de Jesus na cruz é o auge do amor, um amor diferente de qualquer outro amor no mundo. Não é apenas uma história de sofrimento, humilhação e morte, mas um poderoso testemunho do triunfo do amor infinito. Uma afirmação de que o amor de Deus pela humanidade é incondicional e imutável. É um sacrifício não apenas para um grupo de pessoas, mas para todas as pessoas. Um amor que transcende o tempo, o espaço, o passado, o presente ou o futuro. Jesus, o Cordeiro de Deus, veio a este mundo não para ser glorificado, mas para sofrer em nosso lugar, para levar os pecados de toda a humanidade. Ele morreu não apenas por aqueles que creram nele, mas também por seus inimigos, por aqueles que o rejeitaram, por aqueles que não o entenderam. É neste sacrifício que vemos mais claramente a verdade do amor incondicional. Antes que soubéssemos amá-lo, ele nos amou.
Em 1 João, capítulo 4, versículo 19. Quando Jesus foi pregado na cruz, ele não apenas suportou a dor física, mas também tomou sobre si todo o pecado e sofrimento da humanidade. Foi um fardo incrivelmente pesado, uma limpeza colossal não apenas dos pecados passados, mas também da preparação para o futuro de cada alma que viveu, está vivendo e viverá. Ele se tornou o Salvador, não apenas por um momento temporário, mas por todas as gerações. E esse sacrifício não foi um fim, mas um novo começo, abrindo para todos os que creem nele um caminho para a vida eterna, perdão e ressurreição. Quando olhamos para a cruz, vemos não apenas o sofrimento de Jesus, mas também o grande amor que ele tem por cada um de nós. Um amor que não busca recompensa, que não ama por si mesmo, mas ama simplesmente porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Este amor vem de Deus e revela-se plenamente em Jesus, que não hesitou em sacrificar-se para nos trazer a salvação. A morte de Jesus é a crucificação do pecado, a morte da morte, o grande triunfo do amor eterno. Mas nesse mesmo sacrifício, Jesus abriu uma nova porta, um novo caminho da morte para a vida. Este caminho não é um caminho fácil, não é um caminho sem desafios. É um caminho de sacrifício, de perdão, de amor aos inimigos, de abnegação no serviço aos outros. É um caminho difícil, mas também um caminho de esperança, porque nele não estamos sozinhos. Jesus, que passou por todas as dores e provações, agora nos acompanha a cada passo do caminho. Em nossos momentos mais sombrios, quando nos sentimos sem esperança, com o coração partido ou derrotados, não precisamos enfrentar essas provações sozinhos. Podemos olhar para a cruz e perceber que Jesus passou por tudo o que enfrentamos e está pronto para nos guiar pelas longas noites escuras. É o seu amor, que ele se sacrificou para nos trazer, que é a fonte da força ilimitada para superar todas as provações. A morte de Jesus na cruz é uma mensagem eterna para todos nós. Nada pode nos separar do amor de Deus. Não importa o quão longe nos desviemos, não importa o quão sombrio a vida nos leve, o amor de Jesus está sempre esperando, sempre pronto para redimir. Foi o seu sacrifício que derrubou todas as barreiras, todas as separações entre nós e Deus, abrindo-nos um caminho direto para Deus, uma relação pessoal e íntima com o Criador. E na sua ressurreição, recebemos uma promessa de esperança, a vida eterna. Jesus não morreu apenas por nós, mas ressuscitou, vencendo a morte e abrindo o caminho para a vida eterna para todos os que creem nele. Quando ressuscitou dos mortos, não só nos deu a esperança de um futuro após a morte, mas também nos deu o poder de viver hoje uma vida plena, vivendo na liberdade do amor, no perdão e na luz da ressurreição. Jesus sacrificou tudo, pagou o preço de sua própria vida para que pudéssemos receber o amor e a redenção de Deus. É um amor que não conhece limites, não conhece condições e nunca muda. E todos os dias somos chamados a viver de acordo com esse amor não apenas em palavras, mas em ações, vivendo uma vida que reflita esse amor no mundo, nas pessoas ao nosso redor. A história de Jesus, com sua morte e ressurreição, é uma sinfonia de amor redentor, uma canção que vive para sempre no coração daqueles que acreditam nele. É um convite constante: amar, viver no amor e compartilhar esse amor com o mundo ao nosso redor. Esse amor redentor não se detém na cruz, mas continua a ser expresso em cada passo que damos, em cada ato de caridade, em cada palavra de perdão e em cada sacrifício pelos outros. Não somos apenas recipientes da graça, mas portadores desse amor em todos os lugares, para que o mundo possa ver que o amor de Deus nunca se esgota e que o amor de Jesus viverá para sempre, não apenas em sua vida, mas em cada um de nós. Senhor,
eu me curvo diante de você, cheio de gratidão e admiração. Agradeço-lhes por sacrificarem seu único filho, Jesus, para abrir o caminho da salvação para a humanidade. Através de seu sacrifício, vejo o amor incondicional e a infinita misericórdia que você tem por cada um de nós, mesmo que não o mereçamos. Por favor, perdoe-me por minhas fraquezas e erros. Ajude-me a me arrepender, a me afastar de meus erros e a viver uma vida que o glorifique. Senhor, dá-me a coragem de enfrentar os desafios e a paz para superar as dificuldades. Que eu sempre ame, perdoe e siga o exemplo de Jesus. Entrego minha vida em suas mãos, pedindo-lhe que me guie e ilumine no caminho que você traçou. Que seu amor brilhe em minha vida e me ajude a ser uma luz para aqueles ao meu redor. Obrigado, Senhor, por sua graça e misericórdia. Ajude-me a nunca esquecer que sou amado e redimido por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Em teu nome eu oro. Amém.